Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Vamos iniciar então o nosso estudo da noite de hoje com a nossa prece inicial. Peço a todos que fechemos os nossos olhos por alguns instantes para fazermos uma prece em agradecimento a Jesus, aos espíritos amigos, por mais uma oportunidade bendita de estudo, de trabalho, nesse congraçamento espiritual que vem se tornando os estudos online, que podem reunir tantas pessoas ao mesmo tempo, graças a Deus. Pessoas que às vezes se veem impossibilitadas de frequentar uma casa espírita, encontram a oportunidade da instrução doutrinária nessas fontes de bênção que vêm se tornando os estudos pela internet. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as horas, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos em Teu nome, buscando o conhecimento dessa doutrina que se configura para nós, Mestre, como sendo o próprio Consolador que Tu nos prometestes há 2000 anos. Como nos foi dito, pela Tua sabedoria e registrado pelo evangelista João. E essa doutrina bendita que nos esclarece, nos ilumina, nos consola, nos orienta e nos prepara para as responsabilidades, mais uma vez nos dá a oportunidade da reunião fraterna, amiga, nesse trabalho da Rede Amigo Espírita, através da sala, estudando o Espiritismo. Agradecemos a presença dos Espíritos Amigos que sempre se fizeram presentes, nunca nos deixaram na mão, não temos a menor dúvida quanto a isso. E certamente vão nos intuir, vão nos inspirar, vão conduzir esse estudo da melhor forma possível. Mas temos consciência também de que não vão fazer o nosso trabalho. E não é a função deles. Esse trabalho é função nossa. Prepararmos-nos e estarmos em condições de oferecer o melhor que temos, ainda que estejamos longe da perfeição espiritual. Muito obrigado a esses espíritos bondosos, pela paciência deles, pela bondade, pela sabedoria, por estarem conosco mais uma vez. E que esse estudo, Senhor, como nós temos pedido sempre que nos é possível participar de uma reunião dessa, que esse estudo seja proveitoso, seja útil. É só o que nós podemos almejar. Que os irmãos encontrem fatores para fortalecer a fé, para se fortalecerem nessa caminhada evolutiva, nesse momento difícil pelo qual todos nós passamos, nesse momento em que o planeta já se aproxima do mundo de expiação e provas, e essa adequação vibratória tem dificultado muito o nosso trabalho, até porque existe dentro de nós um conflito entre o homem velho e o homem novo.
E é justamente, Senhor, buscando a vitória do homem novo, evangelizado, melhorado sobre o homem velho e instintivo, é que nós buscamos esse conhecimento. Pedimos a permissão da espiritualidade amiga e iniciamos nesse momento mais um encontro para estudos. Que assim seja. Antes de iniciar o assunto da noite, nós gostaríamos de agradecer ao Zé Aparecido que se faz presente, que permitiu que nós aqui estivéssemos, com o intuito de substituir o Beto, que teve um compromisso pessoal na noite de hoje. Nos foi feito o convite e esse convite foi de extrema alegria para nós, estarmos presentes, estarmos entre vocês, termos a honra de participar mais uma vez da sala Estudando o Espiritismo, aqui na nova conferência. Queria também, antes de começar o nosso estudo, dar os parabéns para o Zé Aparecido, porque sábado foi a festa de aniversário da Rede Amigo e tudo transcorreu da melhor forma possível. Foi uma festa belíssima, do jeito que a Rede Amigo Espírita merece. Então, Zé, parabéns. São 5 anos e que sejam mais 50, cara. Se você desencarnar, não esquenta a cabeça não, que nós toca, filho. Mas, brincadeiras à parte, que tudo dê certo aí e que o futuro seja tão promissor quanto os fatos têm se mostrado hoje. E obrigado por nos dar a oportunidade de trabalho e por consolar tantos corações através dessa ferramenta fantástica que é a Rede Amigo. Nós vamos iniciar o estudo de hoje então. Beto vem trabalhando questões do livro Leis de Amor, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e nos pediu que trabalhássemos a partir da questão número 8 do capítulo 5 desse livro. E na questão número 8, que é a questão pela qual nós vamos iniciar o estudo de hoje, os membros da Federação Espírita do Estado de São Paulo questionam o instrutor Emmanuel da seguinte forma: as sessões de desobsessão têm valor? Em que condições? E aí seria bastante útil nós entendermos a pergunta. Os membros que fizeram a pergunta a Emmanuel, e pelo que eu entendi são membros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, estão perguntando ao instrutor, ao benfeitor Emmanuel, que como nós sabemos liderou toda a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, se as reuniões, eles usaram até um termo diferente, eles usaram o termo sessões. As reuniões mediúnicas, especificamente as reuniões de desobsessão, têm valor? Será que elas são válidas? E em que condições elas são válidas? Em que condições essas reuniões têm utilidade? E a resposta de Emmanuel foi bastante profunda e vai nos suscitar reflexões bastante interessantes. Vamos a elas. Emmanuel responde ao grupo de estudo que toda recomendação verbal e todo entendimento pela palavra através das sessões de desobsessão se revestem de profundo valor. Então, nessa primeira parte da resposta, Emmanuel deixa claro para a gente que sim, que as sessões ou reuniões de desobsessão têm profundo valor porque esclarecem, porque recomendam. Emmanuel usou toda a recomendação verbal e todo o entendimento pela palavra. Então, é um esforço de esclarecimento, é um esforço de proporcionar entendimento ao desencarnado em perturbação e, por que não, para o próprio grupo mediúnico ou para o próprio grupo de desobsessão, porque não dá para negar que quando a gente participa de uma reunião de desobsessão, nós também aprendemos muito, nós encarnados. Também temos a oportunidade de aprender bastante. O aprendizado não é só para os desencarnados, não. Mas o restante da resposta de Emmanuel suscita reflexões mais profundas. Vamos ao restante da resposta. O instrutor nos diz: mas somente quando autenticados
pelo nosso esforço de reabilitação íntima, sem a qual todas as frases enternecedoras passarão infrutífera? Qual música emocionante sobre a vasa do charco? Olha que sensacional essa resposta de Emmanuel. Se quem está tentando esclarecer um desencarnado não tivesse esforçando no sentido da reabilitação íntima, no sentido da reforma íntima, a reunião de desobsessão vai ser uma semente que não gerou frutos. Não gerou frutos principalmente para o próprio membro da reunião. Se não houver a reforma íntima dos membros da reunião mediúnica, da reunião de desobsessão, não haverá condições morais e vibratórias para que se consiga apaziguar os irmãos que ali se manifestam. É necessário que haja por parte dos membros de uma reunião mediúnica, ou mais especificamente aqui no caso, de uma reunião de desobsessão, ascendência moral sobre o espírito manifestante. Daí a necessidade de esforço no sentido da reforma íntima, para que quando o desencarnado venha, ou seja trazido pela espiritualidade maior, para ser atendido no grupo que nós frequentamos, nós tenhamos condições de ampará-lo. Caso contrário, corre o risco dele rir da nossa cara. Ele virá para o dialogador, para a equipe, para o grupo mediúnico, para o grupo encarnado, evidentemente, e dizer: vocês não têm condições de me atender, porque eu já vi vocês fora da casa espírita e vocês fazem coisas muito piores do que eu faço. É necessária essa intensificação do trabalho de reforma íntima para os grupos, não só para os grupos mediúnicos, claro, mas para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas que se candidatam para os grupos mediúnicos, para não ouvir isso que eu acabei de relatar para vocês. Aí você pode estar perguntando assim: mas André, então é necessário ser um espírito muito iluminado para frequentar um grupo mediúnico ou uma reunião de desobsessão? Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então não é necessário ser um espírito muito iluminado, é necessário o esforço para domar as más inclinações. E Kardec já tinha dito que o critério para que nós estejamos gradativamente nos adequando à conduta correta não é a perfeição espiritual, mas sim a adequação ao código de conduta do Evangelho. Kardec já tinha dito, nós vamos repetir a frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma íntima, pela sua transformação moral e pelos esforços que depreende, que faz, para domar as suas más inclinações. Então é muito necessário que os membros dessa reunião esforcem-se no máximo que conseguirem, no máximo das suas possibilidades, para domar suas más inclinações, para ter ascendência moral sobre aquele espírito que está se manifestando. E casos parecidos nós temos encontrado no Novo Testamento. No Evangelho do Senhor Jesus, nós temos visto e temos estudado, temos visto vários oradores comentar aquele caso de um menino que foi trazido pelo pai até a presença de Jesus, dizendo: tem compaixão de meu filho que é lunático e muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai nas águas, e tenho levado aos teus discípulos e os teus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus cura o menino e os discípulos procuram Jesus após a cura e perguntam: por que nós não pudemos curá-lo? E Jesus responde que é por causa da pouca fé daqueles espíritos encarnados que nós conhecemos pelo colégio apostólico
de Jesus. Mas nós não podemos levar isso ao pé da letra, porque, segundo os estudiosos, a palavra fé na Bíblia está muito mais ligada à fidelidade do que propriamente ao sentido moderno da fé. O sentido moderno da fé está ligado à confiança. Tem fé aquele que confia em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho fé em Deus, é porque eu confio no Criador. No sentido bíblico, a fé está muito mais ligada está muito mais ligada à fidelidade. Então, se a palavra fé está mais ligada à fidelidade, diretamente ela se relaciona com a moral. Porque a adequação moral, na Bíblia, ela sugere fidelidade à lei de Deus, confirmando a necessária ascendência moral que nós comentamos agora há pouco. Fica muito difícil dialogar, ou nos termos mais antigos que o movimento espírita usava, fica muito difícil doutrinar um irmãozinho em desequilíbrio se nós não tivermos sobre ele ascendência moral. E aí, nós vamos citar um outro fato bíblico e depois vamos comentar o que a Maria da Glória está comentando aqui na área de texto. Também no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, narra um fato interessante. Ele narra a história de dois rapazes que resolveram tentar, na linguagem bíblica, que é uma linguagem simbólica, expulsar os espíritos impuros. E nessa tentativa de expulsar os espíritos impuros, eles se aproximaram de um obsidiado, enfim. São várias formas de falar, são vários termos usados para falar da mesma realidade, da vítima de obsessão. E proferiram as seguintes palavras, como se houvesse uma fórmula cabalística que desse ao dialogador mais ou menos poder, e nós sabemos que isso não existe. Disseram ao obsedado, ou ao seu obsessor também, as seguintes palavras: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te ordeno, afasta-se desse homem. E ouviram do espírito obsessor, do espírito imundo, os seguintes dizeres: Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu já ouvi falar. E vós, quem sois? E esse espírito, através do seu médium obsedado, através da sua vítima, avança sobre esses dois e, usando uma linguagem bem simples de entender, dá uma surra nos dois. Por quê? Porque não havia ascendência moral. O que ele quis fazer? Ele quis copiar aquilo que Paulo falava. Ele quis fazer igual os outros faziam, como se houvesse uma fórmula cabalística, ou como se eu assistisse 20 reuniões mediúnicas, 20 sessões de desobsessão, e em cima dessas sessões e reuniões eu estivesse apto para sair, entre aspas, doutrinando o espírito. E não é assim que funciona. É necessário uma ascendência moral e um conhecimento doutrinário bastante profundo para se frequentar uma reunião mediúnica e principalmente uma reunião de desobsessão. Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, chega a dizer que principalmente o dirigente da reunião mediúnica precisa conhecer muito bem toda a codificação, todo o chamado Pentateuco de Kardec. Deixa eu ver os comentários aqui da área de texto. Maria da Glória, lá de Três Rios. Nossa, André, esse foi o tema que caiu ontem no meu estudo no Evangelho no Lar, que eu faço com meus dois filhos. Então, Maria da Glória, provavelmente não é à toa que você está encontrando esse tema o tempo todo no seu caminho, né? Se ontem caiu no seu estudo, e se hoje nós estamos tocando, talvez haja um fim providencial para isso. Sugiro reflexão, sugiro oração, e que você, nas suas orações, peça
orientação ao alto para saber por que esse tema está surgindo no seu caminho, vamos dizer assim, com tanta frequência, vamos dizer assim. E o Gilmar tinha dito, para o grupo de reunião de desobsessão sem a moral necessária, como fica o auxílio dos irmãos desencarnados? Não se afastam eles por falta de condições do grupo encarnado? Algumas vezes sim, Gilmar. Se houver mérito do grupo, se houver mérito, se houver vontade de se reciclar em termos de conhecimento, em termos de moral, existe uma adequação vibratória do grupo, a equipe desencarnada em volta para de trazer obsessores e começa a trazer espíritos mais leves, aqueles mais simples de você ajudar, aqueles que morreram queimados, esfaqueados, às vezes nem sabe que desencarnou, são espíritos mais fáceis de você ajudar, para que haja uma nova preparação do grupo. Para que o grupo passe por uma nova fase de preparação e lá na frente, quem sabe, possa recomeçar o trabalho de desobsessão. Agora, se o grupo não tem condições morais de enfrentar a desobsessão e está ali para brincar, e infelizmente tem muito grupo que brinca com reunião mediúnica e tem muito grupo brincando com desobsessão, e infelizmente a espiritualidade se afasta mesmo. E vai procurar alguém que queira trabalhar. Tudo depende das verdadeiras intenções do grupo. Se é um grupo que está despreparado, você falou, sem a moral necessária. Se é um grupo despreparado, mas que tem vontade, a espiritualidade investe. Investe no sentido de eles estão despreparados, mas eles querem trabalhar. Vamos prepará-los. Vamos intuir livros bons, vamos intuir reuniões de estudo mais profundas, reflexões sobre os estudos, e vamos trazer desencarnados menos problemáticos para eles se prepararem para, lá na frente, voltar a receber espíritos mais duros. Agora, se o grupo não está trabalhando direito e está brincando, aí é abrir mão, literalmente e definitivamente, da assistência espiritual. Gilmar, fui claro no que eu tentei te passar, meu querido? O grupo, então, com o passar do tempo, virará motivo de chacota? Gilmar, é triste ter que falar isso, cara, mas tem muito grupo no plano espiritual, muito grupo encarnado que no plano espiritual já é motivo de chacota. Tem muito orador espírita que ainda brinca, né? Dizem que os desencarnados, eles olham pra gente gargalhando e falam assim, além de encarnado é bobo. Mas por que eles falam isso? Lógico, é uma brincadeira, né? Por que eles falam isso? Porque João Evangelista já tinha falado, e Kardec comenta essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. João fala assim, não acreditei em todos os espíritos. Verificai primeiro se os espíritos são de Deus. Jesus, no sermão profético, tinha dito, haverá falsos cristos e falsos profetas que farão sinais espantosos e prodígios tamanhos que, se fora possível, até os escolhidos serão enganados. Quer dizer, Jesus já tinha profetizado que em algum momento a gente ia ter problema com mistificação. Aí Kardec, com aquela sabedoria que dispensa comentários, no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar sobre os falsos profetas da erraticidade, porque a gente desencarna com as mesmas tendências. Então, se a gente mistificava aqui, a gente vai desencarnar com a mesma tendência e vai mistificar do lado de lá. E no Livro dos Espíritos nós podemos nos lembrar da escala espírita, quando entre as 5 categorias de espíritos imperfeitos, Kardec fala dos pseudo-sábios, que são aqueles espíritos que não têm compromisso com a verdade. Você pergunta, ele te responde, ele não quer saber se ele sabe ou não sabe a resposta. Por orgulho, ele responde. Então, respondendo ao que você perguntou, Gilmar, já tem grupo mediúnico, já tem, não é de hoje, tá? Já tem há muitas décadas, que virou chacota no plano espiritual. Que virou comédia na boca de espírito zombeteiro.
Agora, o que pode evitar que a gente vire chacota na mão ou na boca de espíritos zombeteiros? Estudos sérios e intenções sérias. Bom senso. E Kardec foi chamado por Camille Flammarion, no seu discurso de sepultamento de Kardec, de o bom senso encarnado. Lógico que nós não estamos no nível de Kardec, mas não custa a gente começar a ter bom senso. Nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos usar um pouquinho de lógica. Tá? Então, Gilmar, eu espero ter conseguido contribuir aí, querido. Vamos lá. Sheila, de Paterno, na Itália. Como fazer para ajudar uma casa que é muito obsediada? Muitos espíritos sem luz devido a drogas e álcool. Sheila, você está falando sobre casa-lar, não é casa espírita, é isso? Me ajuda, por favor. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta da Sheila aqui. Bom, vamos imaginar que seja uma casa-lar, né? Não uma casa espírita. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Primeiro de tudo com oração. A gente ora e pede para a espiritualidade interferir naquele processo obsessivo coletivo. O que pode ser feito também é uma tentativa de orientação de um ou outro membro. Tentar orientá-los, tentar fazê-los enxergar que a situação está complicada, que eles estão perdendo ou já perderam o controle, é o que dá para a gente fazer. Mas não nos esqueçamos, e aí tem muito grupo espírita, tem muito grupo de desobsessão, que se complica com isso. Nós não temos poder, nós não temos condições, e não podemos, não só não temos condições, como também não podemos resolver problema dos outros, senão eles não amadurecem espiritualmente. Que às vezes a gente se compromete a ajudar alguém que está com um problema de obsessão e a gente quer vibrar por ele várias reuniões mediúnicas ou várias sessões de desobsessão seguidas e quer resolver o problema de obsessão da pessoa. E isso está errado. Nós não podemos resolver problema das pessoas, tá? Então, o que dá para fazer se uma casa está com problema de obsessão coletiva? Oração e tentar orientá-lo. Se possível, leva o evangelho no lar para dentro dessa casa. Orienta essas pessoas, peça a permissão e se eles consentirem, Sheila, leva o evangelho no lar para dentro dessa casa. Que vai ser uma porta aberta para a espiritualidade começar a renovação. Agora, não queira resolver o problema deles, porque se eles não fizerem a parte deles, esquece. E se algum grupo intervir e tentar resolver, eles não vão amadurecer. Se eles estão nessa condição, é por imaturidade espiritual. Então nós não temos o direito de resolver o problema das pessoas, senão eles não vão amadurecer. Karina perguntou: como afastar um ser destes da minha pessoa? Karina, para responder para você, eu vou citar uma questão de O Livro dos Espíritos. Eu vou pedir a permissão de vocês para procurar essa questão de O Livro dos Espíritos aqui. Me dá um minutinho, tá? Que essa pergunta foi feita por Kardec. Que agora, eu poderia citar de cabeça, mas eu quero citar número e com o máximo de fidelidade possível. Deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui no Livro dos Espíritos em PDF. Questão 469 de O Livro dos Espíritos. Por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos maus na nossa vida?
Essa foi a pergunta que Kardec fez. E o Espírito de Verdade responde: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam o lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha isso. Questão 469 de O Livro dos Espíritos. Karina, não se esqueça, tá? Kardec tinha feito essa mesma pergunta. Como é que eu neutralizo a ação dos espíritos ruins? E o Espírito de Verdade respondeu: praticando o bem e pondo em Deus toda a confiança. Quem praticar o bem, quem confiar em Deus, quem cumprir a lei de Deus, amando a Deus e amando ao próximo, vai neutralizar a ação dos espíritos atrasados. Vai dar tudo certo. É a lei de causa e efeito. Esse fazer o bem nada mais é do que o plantio. E vai dar tudo certo. Confia em Deus e pratica o bem, faz a caridade, que tudo vai se encaixar. A Vani está perguntando: o que pensar sobre médiuns que recebem comunicações e visões de vidas passadas de outros trabalhadores? Avani, não é impossível, tá? Não é impossível. Existem médiuns que têm essa percepção, que têm esse tipo de mediunidade, que recebem revelações sobre vidas passadas das pessoas. Não é impossível, tá? Agora, precisa ver o seguinte: se essas revelações são úteis no sentido de ajudar essas pessoas que estão tendo um pedacinho de uma vida passada revelada, ou se esse médium está sendo testado. Porque muitas vezes, por orgulho, a gente recebe uma revelação dessa e não sabe ficar de boca fechada. Muitas vezes o médium que recebe esse tipo de revelação fala demais. Então toda revelação ela tem um fim útil, ela tem um fim providencial. Esse médium pode estar sendo testado. Será que ele vai usar da forma correta ou será que ele vai sair falando para todo mundo o que descobriu? Mas não é impossível. Chama mediunidade de retrocognição. Aquelas pessoas que têm condições de, por uma clarividência, ver fatos no passado, tá? Mais alguma pergunta, gente? Ou podemos passar para a segunda questão aqui dentro do nosso estudo, questão número 9 do livro que o Beto está estudando com vocês. Ramon, eu não vi a tua pergunta, querido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui. Sou recém-estudante do Espiritismo. Como ajudar uma casa espírita que precisa de apoiar encarnados, obsidiados e desencarnados, mas que tem poucos trabalhadores e não realiza atualmente um estudo sério? Eu e o Elton estamos tentando ajudar, mas está complicado. Tem muito trabalho, mas pouca atuação do centro. E aí ele fala uma situação pessoal dele aqui que não cabe o comentário, porque, né? As rádios estão ouvindo e são questões pessoais da tua, Ramon.
Como é que eu posso... A sugestão que eu posso te dar é o seguinte... Tenta... Se não há um estudo sério na casa espírita, Ramon, tenta organizar esse estudo você. Seria difícil você organizar esse estudo, tomar a frente, organizar o grupo, fazer uma tentativa aí de alguma forma organizar esse grupo de estudos? Tenta você tomar a frente, cara. O estudo do Evangelho e o estudo da mediunidade. E ao mesmo tempo, tenta instituir também um trabalho de caridade, um trabalho assistencial, para ir reorganizando as energias, né? Porque nós não podemos ficar girando só em torno de estudo, tá? Tenta tomar a frente nesse estudo, nem que for para estudar, nem que for para estudar sozinho, para depois você tomar a frente e conseguir organizar esses grupos de estudo, porque, como você está dizendo, é ampliar a questão da atuação, mas sem, principalmente na mediunidade, sem preparação, sem estudo, não tem como atuar. Na parte assistencial, dá-se um jeito, mas na parte doutrinária, por exemplo, mediunidade, passe, se não houver um estudo sério, fica difícil a atuação. Então, nessa parte de mediunidade, se você gosta de estudar, toma a frente nesse estudo. É a sugestão que eu tenho. Estuda você, sozinho, na sua casa, Evangelho segundo o Espiritismo, e pega um livro de mediunidade. Se é que eu posso dar uma sugestão para você de um livro muito bom e que não é difícil de entender, eu sugiro Diversidade dos Carismas, Hermínio Miranda. Ele não é um livro difícil de entender e ele é muito bom. Ele gira em torno do Livro dos Médiuns. Ele comenta o Livro dos Médiuns o tempo todo. E quando você sentir que você está maduro, que você está em condições de contribuir, aí você toma a frente, né, minha sugestão, do estudo da mediunidade na casa espírita. E vai se adequando, vai fazendo amizade com o grupo, com os dirigentes, para você tentar, de alguma forma, contribuir nesse processo de fazer com que a casa cresça. Porque eu repito para você, na parte assistencial dá-se um jeito, mas na parte doutrinária não tem como a gente ir para a prática, para a atuação, sem a preparação. O livro é Diversidade dos Carismas, autor Hermínio Miranda. A Avani pergunta de novo. Caso de médiuns que detectam uma doença, visualizam uma gravidez, deve revelar? E sentir a dor que o outro, que você está dando passe. Que fazer? Olha, a parte da revelação é aquilo que eu falei. A gente precisa ver se é útil revelar. Se é útil contar o que a gente está vendo. Particularmente, eu tenho sugiro que tenhamos muito cuidado com esse negócio de revelação. Que tem muito espírito brincalhão sugerindo revelações que não existem ou até existem, mas não têm utilidade nenhuma. Então, revelar ou não revelar, contar ou não contar. Pensa. Se alguém viesse contar para mim, se alguém viesse revelar para mim, como é que eu me sentiria? Aplica o que Jesus sugeriu. Só faça para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Sentir a dor do outro também é uma possibilidade que alguns médiums têm. Nós podemos interpretar isso de duas formas. Se você está sentindo a dor que a outra pessoa também está, você está aliviando para ela. Isso é caridade. Se é na Câmara de Passes, tenha permissão da espiritualidade. Então, talvez eles estejam atuando nisso. E se o passista, o aplicador de passe, está sentindo a dor do outro, é porque, com certeza, ele está aliviando a dor de alguém. E isso é caridade. Isso é uma grande bênção. Então agradeça. Agradeça a oportunidade de estar aliviando a dor de alguém.
E como é que eu, se estiver sentindo a dor de alguém, lido com isso, além de agradecer a oportunidade? Controle mental. Todo fenômeno mediúnico ou anímico parte do pensamento. Controle o pensamento que em segundos essa dor vai passar. Garanto para você. A Simone Sangaletti está perguntando, tendo em vista a questão da mediunidade intuitiva que prevalecerá, o que era acontecer, deve ser o que irá acontecer com esses espíritos que têm necessidade de comunicação? Algumas casas estão abolindo sessão mediúnica. Simone, no livro Plantão de Respostas, tem até um subtítulo, chama Pinga Fogo número 2, o Chico Xavier fala isso. Que a mediunidade do futuro é a mediunidade intuitiva. Aí você fala assim, o que vai acontecer com esses espíritos que têm necessidade de comunicação? Eu acredito que haja um planejamento. Quando chegar a época da mediunidade de intuição prevalecer, eu acredito que já não vão mais haver espíritos precisando se manifestar. Está tudo dentro de um planejamento. Que aí provavelmente a transição já passou, quem tinha que se manifestar e precisar de ajuda já se manifestou, às vezes até já reencarnou, e depois que passou pelo grupo mediúnico, foi ao hospital espiritual, foi à colônia. Talvez já receba, não sei quanto tempo depois, não dá para a gente precisar, a oportunidade da reencarnação. Então, quando chegar a época dessa mediunidade intuitiva, muito provavelmente, quem tinha que se manifestar já se manifestou. E esses espíritos que têm necessidade de comunicação já foram atendidos. Poderíamos até extrapolar e dizer que quem não tinha mérito para ficar na Terra, provavelmente, quando chegar essa época da mediunidade intuitiva, já foi até exilado para um mundo primitivo, como aconteceu com a queda dos exilados de Capela para cá. Eu acredito que tudo esteja planejado dentro dos ciclos evolutivos do planeta, tá? Simone, me fiz entender? Deu para entender o que eu quis passar? Imagina, eu espero ter conseguido passar a minha humilde opinião. Gente, podemos passar para a questão número 9, que faz quase 45 minutos que nós estamos na resposta número 8 ainda. Mas que bom que surgiram dúvidas e a gente pôde conversar. Eu acho que estudo é isso mesmo, a gente não tem que correr. A gente tem que tentar tirar as dúvidas aí dentro das possibilidades do expositor. Passando então para a questão número 9 do livro Leis de Amor. Emmanuel foi perguntado: em que tempo e situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? Olha que pergunta inteligente. Será que existe uma época mais propícia para surgir uma obsessão na nossa vida? Em que tempo e em que situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes, complicados da obsessão? E Emmanuel responde, salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação, olha isso. A obsessão gira em torno de uma sintonia mental, é o pensamento. Muito importante essa resposta. Para o bem ou para o mal, no caso da obsessão, sempre para o mal, porque se fosse para o bem não seria uma obsessão, seriam sugestões. É muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos, presta atenção agora, em qualquer condição ou em qualquer tempo. Não tem tempo, não tem condição para surgir uma obsessão na nossa vida. Basta que a gente dê, mentalmente falando, em termos de pensamento, um minutinho de bobeira. Então, quando o Emmanuel fala que o pensamento é a alavanca da ligação, ele está nos jogando lá para Mateus 26, quando Jesus sugere o vigiar e orar. Nesse momento de transição pelo qual o planeta passa, o mundo de regeneração chegando, o mundo de expiação e provas indo embora, o vigiar e orar nunca foi tão importante.
Jesus, segundo Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, faz uma descrição detalhada da transição num sermão chamado Sermão Profético. Lá no Sermão Profético, segundo Emmanuel, Jesus faz uma descrição detalhada da transição. E em várias passagens desse sermão, Jesus fala claramente: portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E eu poderia extrapolar, porque eu estudo o sermão profético já há alguns anos. A vigilância é um resumo do sermão profético. Se eu tivesse que resumir o sermão profético a uma palavra, eu resumiria a vigilância. Se nós olharmos no livro Obreiros de Vida Eterna, quando o nosso lar recebe a visita de um instrutor muito evoluído chamado Asclépios, e André Luiz questiona os instrutores de nosso lar sobre Asclépios, ele ouve uma descrição detalhada, que o tempo não nos permite citá-la toda aqui. Mas ele fala que Asclépios vive ainda na psicosfera da Terra, já não tem mais a forma humana, já não tem mais cabeça, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, boca, não tem mais a forma humana de tão elevado que ele é, e que ele almeja, suspira, mudar-se, quando tiver méritos para isso, para as comunidades redimidas que vivem em Júpiter e Saturno. Quem vive em Júpiter e Saturno almeja mudar-se, subir vibratoriamente para as comunidades que vivem próximas ao Sol, auxiliando o Cristo do Sistema Solar. As comunidades que vivem próximas ao Sol, auxiliando o Cristo do Sistema Solar, almejam cuidadosas e vigilantes o momento em que serão convidados a ajudar o Cristo da constelação. Então, quando esse instrutor diz para André Luiz relata no livro, que esses espíritos que vivem próximos ao Sol, auxiliando o Cristo do Sistema Solar, isso, estão cuidadosos e vigilantes, eu quase caí para trás. Porque existem criaturas que estão ajudando o Cristo do Sistema Solar e estão vigilantes. Jesus está pedindo vigilância e nós estamos com a cabeça na Lua, preocupados em comprar roupa, comprar calçado, trocar de carro, reformar a casa, ganhar dinheiro, fazer festa. Quantas recomendações de vigilância nós temos recebido desde quando Jesus encarnou entre nós até hoje. E a gente está com a cabeça na Lua, só pensando naquilo que nos agrada os sentidos físicos. Então, quando o Emmanuel fala que o pensamento é a alavanca de ligação, quando o pensamento é bom, nos liga aos planos maiores, mas quando o pensamento é desarmonizado, nos liga aos planos inferiores através da obsessão. Ele nos lembrou do vigiai e orai. Se nós não prestarmos atenção no que nós estamos pensando, no que nós estamos querendo, na nossa sintonia, a gente vai ter problemas. E a gente vai ter problemas muito pesados, muito difíceis de resolver depois. Porque a melhor forma de você combater uma obsessão é justamente evitá-la antes que ela comece. Depois da ligação, ela dá trabalho. Nós temos que pensar nisso. O melhor, em se tratando de obsessão, é a profilaxia, é a prevenção. Depois de instalada, ela é difícil. Nós temos que pensar nisso. Depois de instalada, é difícil de quebrar o vínculo. Por quê? Porque esses espíritos, eles nos pegam nos nossos pontos fracos.
Isso nos lembra a questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? E o espírito de verdade responde: o orgulho e o egoísmo. É justamente onde eles nos pegam. No orgulho e no egoísmo. Então tem gente que não é egoísta. Sabe pensar no próximo, sabe dividir o que tem, mas é orgulhoso. Tem gente que não é orgulhosa, é bastante humilde, mas é egoísta, quer tudo para si, embora se relacione bem com as pessoas. Orgulho e egoísmo. Todas as nossas mazelas derivam de orgulho e de egoísmo. Então, essa vigilância nunca foi tão importante. A importância que a vigilância tomou nesses tempos de transição é algo assim inenarrável. Nós precisamos pensar nisso. O momento é abençoado. Porque nós nunca mais vamos passar por uma transição dessa. Mas é preocupante, porque o risco de queda, justamente por causa da nossa imperfeição, mas o risco de queda é muito grande. Questão número 10. É preciso que o obsedado, que a vítima de obsessão, observe a própria vida mental para contribuir para as próprias melhorias? Está sendo perguntado para Emmanuel. Será que é importante que a vítima da obsessão, que o obsedado, obsediado, enfim, pode usar o termo que quiser, observe a própria vida mental. Preste atenção nos próprios pensamentos para contribuir para as próprias melhorias? Não precisaria nem responder, porque nós já comentamos o vigiar e orar. Jesus recomendou isso. Então não precisaria nem ler a resposta de Emmanuel. Mas como nós conhecemos razoavelmente a obra do instrutor e sabemos que Emmanuel tem muito a oferecer em termos de resposta, vamos ler o que ele respondeu. Sim, as correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas. O que é corrente mental? A energia que cada um de nós emite quando está pensando. E todo o pensamento positivo, de bondade, de amor, tem uma sintonia. Enquanto que o pensamento de maldade, de ódio, de inveja, de culpa, enfim, tem outra sintonia. Depende do que nós estamos pensando. Cabe a cada um de nós escolher o que quer para a própria vida. Escolher o que quer para o seu mundo mental. Mas as correntes mentais, as correntes vibratórias, são inegáveis. E tão evidentes, segundo Emmanuel, quanto as correntes elétricas, expressando potenciais de energia para realizações que nos exprimem direção, propósito e vontade, seja para o mal ou para o bem. Quando ele falou em direção, propósito e vontade, eu me lembrei do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, que tem o título Vontade. Emmanuel diz ali que a mola mestra, o motor da nossa mudança, da nossa reforma íntima, é a vontade. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, se não houver vontade, nós não vamos sair do lugar. Sugiro a leitura não só do capítulo 2, mas de todo o livro Pensamento e Vida, porque é um livro sensacional. E quando o Emmanuel diz que as correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas, que expressam potenciais de energia, e esses potenciais servem para realizações que exprimem, que mostram direção, propósito, propósito quer dizer intenção, o que nós queremos fazer, e vontade. Mais uma vez, ele está nos puxando para o vigiar e orar. Para nós observarmos a nossa vida mental, porque quem age no bem, age com conhecimento de causa. Quem age contra o bem, de forma contrária à lei de Deus, não sabe o que está fazendo. E Jesus falou sobre isso. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
falavam tanto em lei de Deus, mas não tinham noção do que é a lei de Deus. Justamente aquela lei de amor expressa em todo o Antigo Testamento e confirmada no Novo Testamento, as duas primeiras fases ou etapas da revelação divina. Quem quiser agir com conhecimento de causa, já que Emmanuel falou em direção, propósito e vontade, tem que agir no bem. Porque agindo no bem, nós estamos nos adequando à lei de Deus. Estamos agindo em pleno acordo com aquilo que Deus nos transmitiu através de Jesus. Qualquer coisa contrária à lei de Deus vai trazer dor e sofrimento para nós mesmos nas encarnações subsequentes. Mas, mais uma vez, Emmanuel deixa claro que sim, é necessário que a vítima de obsessão preste muita atenção no seu mundo mental, na sua vida mental, chamando a nossa atenção mais uma vez para o bendito vigiai e orai. E vamos comentar a questão número 11 para encerrar essa primeira parte, vamos dizer assim, e passar para possíveis perguntas. Questão número 11. Qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação no fenômeno obsessivo? Aquilo que nós almejamos, dizemos e fazemos, qual o papel dessas atitudes no fenômeno da obsessão? E Emmanuel responde: cada um de nós é acumulador por si, retendo forças construtivas ou destrutivas que geramos. Cada um de nós acumula por si só energias, boas ou ruins, dependendo daquilo que a gente faz, dependendo daquilo que a gente pensa. E isso tudo parte do nosso mundo sentimental, do nosso mundo mental. Porque cada um de nós exterioriza aquilo que tem dentro. Se a pessoa gosta de paz, ela só exterioriza atitudes de paz. Se a pessoa é belicosa, briguenta, guerreira, ela só vai exteriorizar pensamentos e atitudes de guerra. Ninguém tem paz perto dela. E é lógico que isso vai moldando o seu futuro através da lei de causa e efeito, através daquele conceito que o hinduísmo chamava de karma, mais corretamente chamado por nós de espíritas de causa e efeito. E Emmanuel continua: desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes. Ou seja, vamos pensar na palavra. O que eu falo atrai espíritos encarnados ou desencarnados, isso não faz nenhuma diferença, na mesma sintonia. Então é bom prestar atenção no que eu falo. Desejo, a mesma coisa. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, atrai espíritos que gostam, que desejam as mesmas coisas. Então é bom prestar atenção no que eu desejo. Que eu posso estar atraindo companhias espirituais pesadíssimas, que vão fazer um estrago se encontrarem em mim em sintonia para isso. É melhor prestar atenção no que a gente quer. É melhor prestar atenção no que a gente fala. E quando o Emmanuel é perguntado sobre ação e atividade, é melhor a gente prestar atenção também no que a gente faz, nas nossas ações, porque elas são o plantio que vão gerar infalivelmente uma colheita, que pode ser boa ou ruim, vai depender do que está sendo feito. Pode ser nessa ou na próxima encarnação, mas a colheita
virá. Nunca nos esqueçamos disso. Nessa lei de sintonia, nós temos que pensar muito nessas ações, nessas palavras, nesses pensamentos, porque numa análise muito simples, nada sofisticada, nada complicada, isso pode gerar até doença. Se eu gero energias pesadas através do meu pensamento pessimista, ou de raiva, ou de desânimo, ou de ódio, antes dessas energias se espalharem, se espraiarem em todas as direções, essas energias vão inundar o meu corpo espiritual, meu perispírito. E esse perispírito está ligado molécula a molécula ao meu corpo físico. Então, antes de espalhar energia ruim para todos os lados, eu estou bombardeando a mim mesmo. Causa e efeito. Antes de fazer mal para os outros, eu faço mal para mim mesmo. Eu inundo o meu perispírito com energias tenebrosas. Não vale a pena. Até por uma questão de autodefesa, estar estressado, egoísta, chateado. Porque as energias de baixa frequência, as energias pesadas, vão fazer mal primeiro para mim mesmo. E depois a gente adentra o plano espiritual como suicida e não sabe o porquê. E nós vimos em nosso lar, a grande maioria viu no filme, uma minoria no livro, que infelizmente o movimento espírita não é muito de ler. É triste ter que falar isso, mas é uma realidade. A maioria viu no filme, uma minoria no livro. A situação de André Luiz, que adentrou o plano espiritual como um suicida e não entendia o porquê. O estresse, a alimentação desregrada e o consumo de álcool fizeram dele um suicida. Nesse contexto de causa e efeito, até o menor dos nossos pensamentos pode nos prejudicar ou pode nos ajudar. Depende da sintonia dessa energia. Meus queridos, tem alguma pergunta? A gente pode ser útil ainda? Gilmar, sou eu que agradeço pela oportunidade, cara. Espero poder ser útil muitas vezes ainda. Márcia, eu que agradeço também. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho, pelas vibrações, tá? A Vani está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu tentar ajudar. Mesmo quando a gente oscila nos pensamentos e ações, não é o tempo e a intensidade que causa dano? Navegar nessas ondas por um instante, depois entrar em sintonia elevada, que pode ocorrer? Avani, foi muito importante a sua pergunta, porque ninguém de nós consegue manter uma sintonia boa 100% do tempo. O segredo é exatamente o que você falou. Escorregou, levanta rápido. Por isso que é necessária a vigilância. É perceber que, por exemplo, até instantes atrás meu pensamento estava equilibrado, minha sintonia estava boa, eu estava me sentindo muito bem. De repente minha sintonia deu uma caída. Daí a necessidade de vigilância. Perceber que a sintonia caiu e rapidamente puxar de volta. Foi muito bem colocado pela Vani. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Cair é normal, até porque um irmãozinho mais necessitado se aproxima, ele rouba a energia da gente, ele vampiriza a energia da gente, a queda é natural. É muito natural essa queda vibratória, por exemplo, quando um irmãozinho se aproxima da gente. Agora, o que não pode acontecer é a gente sentir essa queda e permanecer caído. Dar aquela desanimada, achar que nada vai dar certo. No momento em que sentirmos a queda vibratória, é a hora de elevar a vibração de novo. A Marilda está perguntando, vigiar e orar significa trabalhar e orar ou não? Aqui tem uma colocação interessante, Marilda, porque em todas as Bíblias que eu conheço, todos os exemplares do Novo Testamento que eu conheço, eu nunca vi orai e vigiai. Eu sempre vi vigiai e orai.
E o vigiai, ele representa não só o prestar atenção no mundo mental, ele representa também a nossa ação. Como você disse, trabalhar e orar. Tá correta a tua colocação, tá? O vigiai representa a prioridade do trabalho acima da oração, porque senão, se Jesus tivesse dito orai e vigiai, a gente ia achar que a oração é mais importante que a vigilância, então, num sentido de ação, é mais importante orar do que agir, todo mundo ia cair naquilo que o Livro dos Espíritos chama de vida contemplativa. Todo mundo vai parar de trabalhar, todo mundo vai abrir mão de todo o restante da vida para ficar só orando. Muito bem colocada a pergunta da colega. Vigiar e orar. E o vigiar não é só o vigiar o mundo mental. Também tem um sentido de, primeiro, agir. Primeiro, plantar. Senão a gente vai ficar só orando, orando, orando e não vai sair do lugar. Tem esse contexto também, tá? Marilda, obrigado pela pergunta. Muito bem colocado, porque suscitou uma reflexão interessante. Não é orar e vigiar, é sempre vigiar e orar. Tá? E esse vigiar tem esse sentido do plantio. Se não houver plantio, não vai haver colheita. Tá? O vigiar tem o sentido também da ação, não é só a vigilância do mundo mental, é a ação. Tá? Então, primeiro agir. Por que é vigiar primeiro? Primeiro agir, que é mais importante do que orar. Porque senão a gente vai cair em vida contemplativa. Vai passar o dia inteiro orando, não vai trabalhar, não vai fazer nenhuma das nossas obrigações. Jesus disse que para segui-lo era necessário tomar a nossa cruz. Cada um de nós tem o seu quinhão de obrigações que trouxe para essa encarnação. Meus queridos, mais alguma pergunta? Posso ser útil ainda? Se houver mais alguma coisa, por favor, deixa na área de texto, senão a gente faz a prece final agora. A Vani, desculpa, está perguntando. A Vani está perguntando. Quando recebemos no lar um parente difícil que nos leva ao tombo, né, à queda vibratória diariamente, pode ser obsessão? Sabe qual que é o problema? Nesse caso, Avani, a gente tem mania de achar que tudo é obsessão. Às vezes é puramente uma inferioridade vibratória e moral da pessoa. E por que ele vem para a nossa casa? Para nos testar e para a gente tentar ajudá-lo. Então, quando eu tenho paciência com um parente difícil, o que significa isso? Eu estou testando a minha paciência, eu estou treinando a minha paciência e eu estou dando exemplo de paciência para ele. Então, olha como que é importante esse convívio com as pessoas difíceis. Nós estamos sendo testados, treinados e ao mesmo tempo dando exemplo. Por isso que Jesus falou para os cristãos, vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, com que salgareis? Então, se quando testado eu perder a paciência, como é que as pessoas que não têm paciência vão ser treinadas? Como é que elas vão aprender a ter paciência? Olha o contexto do sal da terra. Parente difícil é teste e treino para a gente. De paciência, de amor ao próximo, de fraternidade. Pode ser obsessão? Pode. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa difícil, eu atraio espíritos nessa sintonia. Então, analisando do ponto de vista do parente difícil, pode ser uma obsessão. Mas a gente não pode ficar achando que tudo é culpa de obsessor. Nem tudo é culpa de obsessor, gente. Nós temos as nossas mazelas. Senão, só vai mudar de nome. Quando a gente não era espírita, a gente colocava a culpa no demônio. Agora a gente bota a culpa no obsessor. Só mudou de nome. E nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Eu não estou conseguindo porque eu não tenho força moral. Mas eu preciso me melhorar para ter. Nós temos que chamar a responsabilidade para nós. E parar de botar a culpa nos outros. Que é isso que nós estamos fazendo. Sempre culpa dos outros. Antigamente a culpa era do demônio, agora é do obsessor. Só mudou de nome. Então, responsabilidade nossa. Eu não estou conseguindo, não estou tendo disciplina suficiente,
não me fortaleci o suficiente, mas responsabilidade minha. Eu vou conseguir, mais cedo ou mais tarde, mas eu vou conseguir. Então vamos treinar com esses parentes difíceis a paciência, enfim, as virtudes cristãs, e vamos fazer para esse parente difícil o que a gente queria para a gente, porque nós também já fomos parentes difíceis. Se hoje nós estamos em paz, a doutrina espírita mostrou para a gente qual é o caminho, né, do amor ao próximo. Na encarnação passada talvez a gente tenha sido muito difícil. Talvez até no começo dessa encarnação a gente já tenha sido bastante difícil. Então vamos oferecer para as pessoas o que nós queremos para nós, como Jesus sugeriu no Evangelho. Mais alguma pergunta, queridos? Se alguém tiver alguma pergunta que se lembrar depois, pode deixar no meu perfil da Rede Amigo, pode deixar no meu perfil do Facebook, eu continuo à disposição, encerrado o estudo, tá, gente? Me adiciona lá no Facebook, vamos conversar, vamos trocar ideia. Esse congraçamento espiritual é de extrema importância, porque o movimento espírita e o próprio cristianismo cresce com isso, tá? Posso encerrar? Posso fazer a prece final? Zé Aparecido, o que você acha? Márcia, eu que agradeço pela oportunidade, querida. Deus abençoe a todos nós. Então vamos encerrar, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita, agradecendo a Jesus pela oportunidade de conversar com os amigos, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Agradecer a presença dos espíritos amigos que tanto nos ajudaram. Sem dúvida alguma, as intuições e inspirações não faltaram aqui. Muito obrigado a eles que sempre nos amparam, seja aqui nos estudos online, nas palestras, nas reuniões mediúnicas, nos estudos na Casa Espírita, não tem faltado ajuda para nós. Agradecer a todos pela presença, os amigos lá na Rádio Brasil Espírita, a quem nós agradecemos a presença, os amigos que acompanharam pelo Portal de Luz, pelo blog da Casa Espírita que nós frequentamos, pelo canal 3 da Rede Amigo Espírita. Muito obrigado por ter estado conosco. Um abraço forte a cada um de vocês. E como nós pedimos no sábado, vamos voltar a pedir que sejamos muito amparados e que esses estudos online se multipliquem para que as pessoas que às vezes têm dificuldade para ir a uma casa espírita encontrem material para estudar. Que a paz do Cristo encontre morada em nossos corações, mas que os nossos corações estejam de portas abertas para receber essa paz. Que assim seja.